Bom, então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para essa aula da procrastinação. Eu demorei um pouco a encontrar o título dela, eu acabei divulgando como Vencendo a Procrastinação, mas vou falar sobre o ciclo: procrastinação, ansiedade e estresse, né? Esses três pilares que se autoalimentam, tá? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre isso. Vamos focar nesses aspectos aí da procrastinação. Vejo que muita gente se interessou pelo tema. Muitas pessoas me mandaram muitas perguntas. Ou seja, parece ser um tema relevante aqui para a gente, né? E eu brinquei aqui no comecinho, um pouquinho antes de gravar, que eu falei assim, vamos ver se a gente não adia, né? Não procrastina a aula da procrastinação. Pelo menos hoje, vamos tentar fazer direitinho como precisamos fazer. E aí, eu refletindo um pouco sobre as perguntas que fizeram, eu entendi assim, que algumas pessoas entendem que a procrastinação está associada à preguiça, e eu vou desmistificar um pouco disso hoje, ou entendem que a procrastinação está relacionada com apenas atividades, procrastinando algo. Eu costumo dizer que quando eu trato a procrastinação, quando eu olho para a procrastinação, eu vejo que procrastinar, muitas vezes, é adiar a própria vida. E isso eu entendo, por exemplo, na prática da meditação, quando a pessoa está procrastinando a meditação dela, o autoconhecimento. Então, eu quero começar essa prática de hoje, esse encontro de hoje, com uma prática de respiração. E encontrei essa imagem. Vou tentar abordar esse tema de uma forma diferente, né? Porque a gente pensa em respirar, pensa em parar pensamentos, mas eu quero que você entenda que o respirar é oxigenar o seu sangue, né? É mudar o seu estado mental, físico, bioquímico. É você realmente compreender que ao respirar corretamente, você está trazendo benefícios físicos para o seu corpo. Então, na prática de hoje inicial, entenda que a gente está preparando o nosso corpo para ele ter melhores condições de aproveitar essa prática aqui que vamos fazer. Então, não é meditar para me acalmar, é meditar para a gente se autorregular. É respirar para a gente encontrar conforto e viver a experiência que precisamos viver. Então, convido você para fechar os seus olhos, se você pode. Se você está dirigindo ou alguma coisa assim, preste atenção nas palavras, mas permaneça com os olhos abertos. E se você está assistindo a gravação, não pule esse pedaço. Não assista esse vídeo na velocidade 2. Vamos respeitar o ritmo da vida. Então, relaxe seus ombros, relaxe seu corpo e perceba como você se sente. Perceba como você chegou até aqui. Perceba quais são os sentimentos, pensamentos e emoções que estão com você nesse momento. E ao expirar, se permita soltar o que não deseja mais. E ao inspirar, receba o oxigênio, a vida, que chega aos seus pulmões, que vai para a sua corrente sanguínea, que é levado a cada célula do seu corpo. Inspire com a consciência de estar renovando o seu sistema. E ao expirar, deixe ir o que não serve mais.
Relaxa o abdômen. Simplesmente pare por um momento e se permita observar o que acontece dentro de você. Não importa se isso é bom, se isso é ruim, apenas observe e se manifesta dentro de você. Experimente relaxar o seu corpo. Encontre conforto para o seu corpo. Sugiro que você respire suave e profundo por 3 vezes, percebendo cada detalhe de sua respiração. Perceba como se sente agora e, quando desejar, lentamente abra os seus olhos. E bom, eu costumo falar que todo mundo respira, mas poucas pessoas sabem respirar. Respirar é algo natural, espontâneo, é algo que faz parte da nossa vida, mas poucas pessoas sabem respirar corretamente e usar a respiração para acalmar o seu corpo. Então perceba que em 5 minutos, respirando, a gente consegue mudar o nosso corpo. E muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente não faz isso, por mais que seja prático, acessível e simples, né? Que bom. Então vamos lá, quem chegou aí durante a prática, seja bem-vindo. Vamos iniciar refletindo então, vamos começar a entender a procrastinação. Onde que a procrastinação está te afetando? Reflita comigo cada passo desse. Saúde e bem-estar. Por exemplo, começar uma dieta, ir a um médico fazer um check-up. Aonde que a procrastinação faz parte, né, da sua saúde e do seu bem-estar? Aonde que você adia coisas importantes relacionadas a essa área? Em relação às suas finanças pessoais, organizar o seu orçamento, economizar, investir. Aonde que a procrastinação atrapalha essa área da sua vida? Em relação ao seu desenvolvimento profissional, buscar uma promoção, se desenvolver, atualizar o seu currículo, buscar novas oportunidades. Aonde que a procrastinação atrapalha? Relacionamentos, resolver conflitos, expressar sentimentos, aquela coisa que eu vou conversar isso com aquela pessoa e não conversa, depois eu resolvo isso com aquela pessoa e não resolve. Aonde que nos seus relacionamentos a procrastinação faz parte? Nos seus hobbies ou interesses pessoais, presta atenção, aprender um novo idioma, tocar um novo instrumento, dançar.
Aonde que você está adiando a sua felicidade, o seu interesse, a sua vida? Em relação à sua organização doméstica, a sua casa. Organizar algo em casa, fazer pequenos reparos em casa. Onde é que você está procrastinando? É o seu lar. Educação, o seu desenvolvimento contínuo. Aonde que você está procrastinando sua especialização, um curso online ou presencial, um doutorado, ler livros que te ajudem a compreender melhor a vida. Aonde que você está adiando as suas responsabilidades cívicas, como, por exemplo, fazer doações ou causas comunitárias, ajudar o próximo? Aonde que você está procrastinando resolver suas questões a longo prazo, seus planejamentos, seja aposentadoria ou metas de vida? Aonde que você está procrastinando o seu autocuidado, o seu desenvolvimento pessoal, no sentido de meditação, mindfulness e autoconhecimento? Então, olhe para essa lista de 10 tópicos, que eu peguei 10 áreas da vida, né, de forma bem simples, bem objetiva, e perceba que talvez a procrastinação ela esteja presente em quase todas, um pouquinho em cada uma. Não é só sobre adiar uma coisa, é que a procrastinação faz parte da sua vida. Às vezes você consegue fazer uma dessa bem feito, mas ela está permeando outras áreas da sua vida. Então a gente fala que o custo da procrastinação, ele é muito mais alto do que a gente imagina. Eu até mandei um e-mail essa semana falando que uma pessoa perde, em média, de 1 a 3 horas por dia por causa da procrastinação. E quando a gente pega essa 1 a 3 horas por dia, e eu fiz a média de 2, ao longo de um ano, é como se você perdesse 30 dias só por procrastinação. É como se você estivesse jogando um mês fora, todo ano, por procrastinar e não conseguir fazer as coisas que você precisa fazer, deseja fazer ou que te fazem bem. Então, quando a gente olha para a procrastinação nesse nível mais amplo, a gente percebe que a procrastinação talvez esteja impactando a nossa vida muito mais do que a gente imagina. E o que é essa procrastinação? Vamos tentar definir ela aqui. Eu coloquei assim: procrastinação é o ato de adiar ou postergar tarefas ou decisões importantes, substituindo por atividade menos urgente ou mais agradável, apesar de saber as potenciais consequências negativas. Por enquanto, a gente está nessa definição. Acredito que todos vocês enxergam assim, né? Daqui a pouco eu vou desmistificar isso e vou entender que procrastinação não tem muita coisa a ver com isso. Mas, por enquanto, entenda como adiar ou postergar, tá? E o que é que a gente faz? Resumindo, a gente tem um adiamento voluntário, tá? É você que escolhe adiar. Você geralmente se envolve com tarefas menos importantes, que a gente considera menos importante, mas pode ser mais prazerosa também. A gente substitui essa tarefa por outras menos relevantes, ou seja, a gente troca realmente, ao invés de fazer isso, faço aquilo. E a gente faz isso conscientemente, sabendo que depois vai se arrepender. Resumindo, esse é o ciclo da procrastinação que a gente está preso. E como isso acontece no nosso dia a dia? Olha, quando eu procurei imagens sobre procrastinação, eu achei só celular. Por isso, algumas imagens aqui vão estar relacionadas ao celular. Imagine que você tem algo importante a fazer, mas você prefere ficar nas redes sociais, passando feeds, o stories e etc. Se você não se identifica com o celular, procure entender aonde você gasta o seu tempo ao invés de fazer o que você precisa. Porque a procrastinação é você tirar o foco daquilo que precisa ser feito e colocar sua energia em outro lugar. E por mais que você tente mudar isso, você se sente impotente. É como se você quer fazer uma coisa, mas de vez em quando você se pega indo na cozinha, comer alguma coisa. E aí você se distrai. Você foge do que precisa fazer. É nisso que a gente vai se aprofundar hoje. Estou usando como exemplo as redes sociais, mas você pode pegar qualquer exemplo. Então, quando você tem algo importante para fazer e não faz, eu te pergunto, para onde você está fugindo? Você chove, você foge para uma atividade física?
Você foge para o trabalho? Você foge para limpar a casa? Você foge para uma conversa? Você foge para uma bebida? Você foge para uma viagem? Você foge para onde? Você foge para compras? Porque você prefere comprar ao invés de fazer o que precisa ser feito? Aonde que está a sua fuga da história? Aonde que você deixa de fazer o que precisa fazer e vai fazer alguma outra coisa? Quando eu peguei o exemplo do celular, eu trouxe um exemplo aqui que talvez impacte você. Eu falei que o celular, vou falar que o celular ele desperta, vamos dizer assim, uma resposta bioquímica no seu corpo. Por isso eu achei muito linda essa imagem. O celular ali direto na veia da pessoa. Porque o que acontece? Quando você fica no celular, nas redes sociais, essas notificações, esses comentários, essas curtidas, mensagens em grupos, ela ativa o neurotransmissor, que é a dopamina, que é uma sensação de prazer e satisfação, mesmo que esse conteúdo não seja relevante para você. Então, às vezes, você fica horas procurando no Netflix o que é que você vai ver. Ou você fica horas andando pelo shopping, vendo coisas para ver, porque isso desperta sensação de prazer no seu corpo. E o que é que acontece? A dopamina ela é viciante. Antigamente, né, a dopamina era o cigarro. E algumas pessoas ainda fumam, porque pega o cigarrinho, bota na boca, um alívio no corpo. Hoje em dia você pega o celular e um alívio no corpo. Você vai começar o seu dia e você pega o celular para se distrair. Para quê? Para não entrar em contato com o problema do seu dia. Pessoas que checam o celular com frequência, em busca de notificações, mensagens, e fica vendo redes sociais para um lado e para o outro, são pessoas que estão presas nesse loop infinito, que é muito perigoso para a nossa saúde. Por quê? Isso gera o burnout, isso contribui para o burnout. Isso contribui para o FOMO, que é a síndrome, né, o medo de ficar por fora, de não saber o que está acontecendo. Então você tem que saber todas as notícias, tem que estar sabendo o que está acontecendo com a vida do outro, tem que estar sabendo o que acontece no mundo, como se precisasse ficar informado. Então o que acontece é ficar preso à tela do celular. Ou seja, o celular, ele é um anestésico, ele é uma fuga, ele é acessível. Você se tranca no banheiro e faz o que quer no celular, você deita na cama e faz o que quer no celular, você fica na sala de espera, faz o que quer no celular. Tudo você pode usar o celular. O celular tem jogo, o celular tem fofoca, o celular tem coisa ruim, o celular tem filme, o celular tem todas as distrações, o celular tem compra, é um shopping. Você chega lá e compra, é um clique, o cartão está cadastrado. Você, prim, prim, comprei. Maravilha. É uma sensação de felicidade. E você fica viciado nisso. É só R$ 3. É Shopee, é não sei o que, o frete é grátis, não sei o que, é Black Friday. E você sai clicando, 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 preso nessa sensação que está recebendo a recompensa. Porque é assim que o seu cérebro processa. Ele recebe dopamina. E você fica em busca dessa felicidade. Só que você vicia e você fica cada vez mais em busca, cada vez mais preso. Como é que a gente ainda continua entendendo isso? Muitas pessoas acreditam que a procrastinação tem a ver com preguiça. Mas procrastinar é muito mais complexo do que preguiça. Na verdade, a preguiça vai por não fazer nada. A procrastinação vai por você fazer alguma coisa. E aí não importa se é uma coisinha besta, como esse rapaz que está fazendo aí um quebra-cabeçazinho com o lápis dele, ou se é você correr feito um louco para todos os lugares. É ativo. Eu lembro que, pouco tempo atrás, eu atendendo uma aluna minha, e a gente tem alguns compromissos, algumas tarefas para ela fazer, e ela falou assim, essa semana eu não fiz nada do que você pediu. Eu não consegui fazer nada. E ela falava muito sobre esse nada. Me deu uma preguiça, eu não fiz nada. Me foi uma paralisia, eu não fiz nada. E eu falei, olha, aí é que você se engana. Você fez muita coisa para não fazer o que precisava ser feito. Porque a procrastinação, muitas vezes, não tem a ver com uma não ação. Tem a ver com você agir, com você se ocupar, para você ter uma desculpa para não fazer o que precisa fazer. Pensa sobre isso. Você se desgasta, você se exaure. Ao invés de eu fazer isso, eu vou fazer tal coisa. Você está fazendo.
Eu até digo às vezes que é uma preguiça ativa, porque você precisa encontrar coisas para fazer para não fazer o que precisa ser feito. Então, o procrastinador ele não é um preguiçoso, ele é um fugitivo, porque ele faz tudo para não fazer o que precisa ser feito. E não importa se esse fazer é algo importante ou se isso é algo simples. O que importa é que ele está fazendo. É aquela pessoa que sempre encontra uma desculpa. Não, não posso fazer isso porque eu estou fazendo aquilo. Não, não posso não sei o quê porque eu tenho não sei o quê. Ela sempre encontra um argumento, uma necessidade, algo para ela se prender. Assim ela consegue fugir das situações. Aí a psicologia, ela entra assim do ponto de vista psicológico, né, falando que a procrastinação é uma estratégia de regulação emocional. É uma estratégia para você não sofrer, é uma defesa do cérebro. Só que isso está descompensado, porque enquanto fala que é uma forma de você lidar com emoções desconfortáveis, eu coloquei assim, é você fugir. Eu deixei eu fugir aqui bem claro. Não é sobre você aprender a lidar com a tarefa. A procrastinação é sobre você fugir daquela tarefa. E por que fugir? Porque ela é chata para você, porque ela desperta coisas ruins em você. Que tarefas são essas que despertam coisas ruins? Fugindo de quê? Aí eu coloquei assim: medo do fracasso ou do sucesso. Pessoas, por exemplo, que estudam para concurso. Por medo do fracasso ou de não ter sucesso na prova, a pessoa procrastina os estudos, porque ela não quer lidar com a prova. Então ela prefere dizer: não estudei. Não passei porque não estudei. Não vou fazer a prova porque eu não estudei. Do que ela simplesmente estudar, ter que fazer a prova e ter que lidar com o fracasso de não passar. Ao invés de dizer: rapaz, eu estudei muito, me dediquei muito e eu não passei. Eu sou um fracasso. Ela fala: não, não vou passar por isso. Eu vou procrastinar meus estudos. Assim eu não faço a prova. Ou se eu fizer a prova e não passar, eu boto a culpa nos estudos e não em mim. Eu boto a culpa na procrastinação e não no meu fracasso. A pessoa terceiriza o problema. Então ela está fugindo da responsabilidade dela na prova. Ou, por exemplo, a ansiedade pelo resultado de como vão avaliar o meu trabalho, o meu doutorado, por exemplo, que é outra pessoa, que ela fala que procrastina o estudo do doutorado, a conclusão do doutorado, o desenvolvimento do trabalho do doutorado, ela pode estar fugindo de uma avaliação. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Como é que as pessoas vão me olhar? E como é que eu vou receber essas críticas? Aí a pessoa fica adiando, jogando para frente. Por quê? Porque está fugindo de uma possibilidade de não lidar com aquilo que ela acha que não consegue. Então ela prefere adiar mestrado, doutorado, qualquer outra coisa na vida, para ela não ser, digamos assim, incomodada nessa questão que pega ela. Ou, por exemplo, as pessoas que têm um sentimento de inadequação, a pessoa pode ter fobia social. É muito mais confortável para ela ficar em casa do que ela se aventurar a encontrar com alguém. E ela poder sair e estar com pessoas. Porque algo incomoda ela nas pessoas, então ela fica em casa. Quando ela tem uma fobia social, ela se protege e ela evita se expor. Então, ela procrastina o encontro, ela fala que depois vai, ela faz que depois tem. Ela sai falando depois, depois, ela está sempre adiando. Ela nunca quer se encontrar com ninguém. Ela nunca quer ter compromissos. Você fala, vamos, a pessoa, vou ver. Porque ela não vai dizer vamos. Porque ela está com medo de ser confrontada, ela está com medo de ser inadequada, ela está com medo de passar vexame, ela está com medo de sofrer. Ela tem algum medo. Então ela prefere ficar sozinha porque ela se sente protegida. É uma proteção. Ela foge das pessoas para que ela não se exponha. Então ela cria essa fobia dentro dela, porque é muito mais seguro. Ou, por exemplo, a pessoa que está sentindo tédio, falta de motivação, o que é que ela faz? Ela cria uma compulsão. Ela está sempre fazendo alguma coisa, porque assim ela nunca vai estar parada. Se eu ficar parado, é um tédio. Então eu tenho que me ocupar. Eu limpo a casa, eu limpo a geladeira, eu arrumo o guarda-roupa, eu vou caminhar, eu vou fazer qualquer coisa, menos ficar parado. Eu digo que aqui é o ponto que a maioria das pessoas que tem dificuldade para meditar. Porque meditar tem a ver com ficar parado. E a pessoa fica com nada. Por que ela não fica? Porque ela não consegue lidar com o tédio dentro dela. Ela não consegue lidar com a frustração na vida dela. Ela não consegue lidar com os pensamentos dela. Então ela cria uma compulsão por pensar. Porque ela está sempre pensando
e ela não entra em contato com a dor. Ela está sempre fazendo e ela não entra em contato com a dor. Então, ela procrastina resolver o problema. Ela se afasta do problema. Ela faz de tudo para fugir do problema. Porque se ela parar, ela vai ter que lidar com a dor e ela prefere fazer alguma coisa. Ela compra, ela come, ela coleciona, ela faz qualquer coisa. A compulsão, ela vem muitas vezes para que você faça a compulsão, ceda a compulsão para você não fazer o que você precisa fazer. Pessoas que estão com problema de ressentimento ou resistência à autoridade, por exemplo, podem falar mal do outro. Essa é uma forma de procrastinar, resolver o problema. Não, fulano não tem jeito, e a pessoa nunca vai lá. Não, fulano não sei o quê, e a pessoa fala mal do outro, faz fofoca do outro, destrói o outro. Por quê? Porque é mais confortável para ela falar mal do outro do que ela dizer que não consegue resolver aquela relação, que ela tem um mal-estar. Então, uma forma de não resolver, de não assumir um problema, eu tenho ressentimento, eu tenho mágoa. A pessoa fica focando, 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 porque ela não para resolver aquela questão na vida dela. Então, quando a gente foge dessas coisas, a gente está fugindo de resolver os problemas da nossa vida. Por isso que eu falo que procrastinar não é resolver, não é adiar tarefas, é adiar a vida. Porque todas essas pendências vão se acumulando dentro de você. Você se torna um depósito de pendências. Porque você vai procrastinando praticamente todas aquelas áreas da vida que eu falei lá no começo. Você procrastina sua saúde, suas finanças, seu desenvolvimento pessoal e profissional, seus relacionamentos, seu hobby, sua organização, sua educação, suas responsabilidades, seus planejamentos. Você sai procrastinando, procrastinando, procrastinando e procrastinando. Então você vai acumulando, isso vai gerando estresse e vai gerando ansiedade. Então, quando procrastinamos, a gente até tem um alívio temporário imediato. No momento, parece que você resolveu. Ao invés de fazer essa coisa chata, vou fazer aquilo que eu gosto. Você, ufa, que bom que eu estou fazendo o que eu gosto. Mas isso cria um reforço negativo dentro de você. E é provável que você siga procrastinando, porque o seu cérebro encontra uma estratégia. Quando essa coisa ruim aparecer, eu vou fazer aquilo e resolvo o problema. Só que o fazer aquilo é não resolver o problema. Porque você está ficando expert em adiar a solução dos seus problemas. Em todas as áreas da sua vida. Você fala, segunda-feira eu começo a academia, segunda-feira eu começo a me alimentar, depois eu começo a meditar, depois eu faço aquela ligação, depois eu organizo aquela planilha, depois eu cuido da minha casa, depois eu me encontro com aquela pessoa, depois eu faço aquela reunião. É como se você estivesse adiando, adiando, adiando e carregando tudo isso dentro de você. Então, por isso, muitas vezes estamos ansiosos, estamos estressados, porque temos muitas pendências dentro da gente mal resolvidas. Então, uma das chaves que eu encontrei na minha vida para resolver a procrastinação, para eu conseguir meditar, para eu ter paz, foi resolver as minhas pendências. E no momento que eu sei que eu tenho uma pendência, que eu tenho um mal-estar com alguém, eu sou aquela pessoa que busca a pessoa para resolver. Eu busco. Olha, vamos conversar sobre isso. Isso não está fazendo bem para a gente. Como é que a gente pode resolver isso? Eu busco, eu tento, eu vou atrás. Porque eu sei que pendência vai me gerar excesso de pensamento, vai me gerar mal-estar e não vai me levar a lugar nenhum. Então, se eu preciso resolver, eu resolvo o quanto antes aquilo que eu preciso. Porque o ciclo da procrastinação, da ansiedade e do estresse é esse. Eles se alimentam. A ansiedade gera estresse, o estresse gera ansiedade. Mas a ansiedade gera procrastinação, a procrastinação gera ansiedade. Do mesmo jeito, o estresse gera procrastinação e a procrastinação gera o estresse. Eu botei a procrastinação em azul porque foi o tema que eu escolhi para a aula. Mas não é que tudo começa nela. Às vezes, o ciclo começa no estresse, que gera ansiedade, que gera procrastinação. Ou começa no estresse, que gera uma procrastinação, que gera ansiedade. Aqui não tem ordem de prioridade. Aqui é você entender que essas coisas andam juntas. Andam juntas. Entendendo como o ciclo começa a partir da procrastinação, eu contei uma história mais ou menos assim. Quando iniciamos a procrastinação, temos um alívio temporário. No entanto, à medida que o prazo se aproxima para resolver aquela coisa, a sua ansiedade aumenta. Você vai empurrando com a barriga, mas quando vai chegando perto, a sua ansiedade aumenta.
Quando a sua ansiedade cresce e ela, por exemplo, te paralisa, as coisas se tornam mais difíceis. E quando as coisas se tornam mais difíceis, isso gera um estresse. E aí, quando gera o estresse, para fugir da situação, você procrastina de novo. Entenda que isso autoalimenta. Quantas vezes, por exemplo, quem fuma fala que vai parar de fumar e não para? Quantas vezes quem bebe fala que vai parar de beber e não para? Quantas vezes quem compra compulsivamente fala de parar de comprar e não para? Quantas vezes você adia suas decisões? De sair de um emprego que te faz mal, de uma relação que te faz mal, de começar algo que te faz bem. Porque enquanto você consegue adiar mais para frente, mais para frente, mais para frente, você apenas nutre esse ciclo. Estresse, ansiedade e procrastinação. O Daniel está falando aqui no chat. Quando chega perto do prazo, você se esforça totalmente para poder entregar o prometido. Isso é horrível. Pois é, você quer em 2 dias fazer o que você devia ter feito em um mês. Isso é muito estressante. E gera muita ansiedade. E gera procrastinação. Normalmente é assim. Normalmente é assim. Então, qual é a saída? O autoconhecimento. Por que eu falo que a saída é o autoconhecimento? Porque gera uma compreensão consciente dos seus pensamentos, emoções e as motivações do seu comportamento. Entenda que eu estou colocando aqui o autoconhecimento como você aprender, sobre você ter a capacidade de observar e conhecer as suas reações internas. Porque você tem que entender o seu mecanismo, entender como que o seu cérebro funciona, para você poder desarmar isso. Ajuda você a entender não só o que você faz, mas por que você faz. Esse por que você faz é a grande chave da história. Por que é que eu estou procrastinando? Por que é que eu estou fugindo? Por que é que eu não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer? Essa pergunta vai ser a grande chave do exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Só que você não olha para você como um crítico. Você olha para você como um curioso, como alguém que quer descobrir algo com compaixão. Você olha com interesse, no sentido de você aprender sobre você e poder mudar a sua vida. Então vamos começar aqui um exercício agora sobre isso. Sobre seus gatilhos emocionais. Vamos começar por aqui, depois eu falo dos pensamentos. Pense numa tarefa que você frequentemente procrastina. Pense em algo aí que está pendente na sua vida, né? Se você quiser escrever, tudo bem. Se você quiser só pensar, tudo bem também. Pense numa tarefa que diariamente você está aí procrastinando, que há um tempo você quer resolver e não resolve, que você quer fazer e não faz. Pense em algo, uma coisa, é importante a gente focar. Pensando nessa tarefa que você vem procrastinando, agora eu pergunto, o medo, né? Um dos motivos dessa procrastinação, será que é o medo do fracasso? Ou o medo de fazer imperfeito? Será que é algum medo que está fazendo você se afastar disso? O medo da reação da pessoa? O medo de não dar certo? Você não está saindo do emprego porque tem medo que não consiga ganhar dinheiro? Você não sai de uma relação porque tem medo de ficar sozinho? Você não organiza suas finanças porque tem medo de ver o tamanho do problema que você carrega? Se não é o medo e nem a imperfeição, perceba se é o sentimento de sobrecarga ou de incompetência. Eu não vou saber lidar com isso. Ou isso é muito para mim. Tem pessoas que vivem procrastinando assumir responsabilidades porque acham que não dá conta. Eu não vou dar conta disso. Eu não tenho competência para isso. E fica adiando assumir novos compromissos. Crescer na vida, às vezes. A pessoa fica sempre se sentindo aquém da capacidade dela. A pessoa não se lança no mercado, a pessoa não escreve o livro dela, a pessoa não coloca um projeto para frente, ela tem um sonho. Fala, não, é muito para mim, eu não dou conta disso, não sou capaz disso. E ela adia as realizações dela, porque ela não confia nela. Será que é uma resistência das expectativas externas do outro? O que é que o outro vai pensar de mim se eu fizer isso? Será que é por causa do outro que você não faz as suas coisas? Será que você está focando mais no outro do que em você? E por isso você fica procrastinando as suas atividades? Será que é o medo do julgamento?
Será que é a falta de conexão ou propósito da tarefa? Por que que eu vou fazer isso? Não entendo por que que eu vou fazer isso. Não tem motivo para eu fazer isso. E você fica procrastinando, 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 porque tudo tem que fazer um sentido, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ser lógico. E você não consegue resolver de forma simples aquela atividade que você precisa fazer. Perceba, por exemplo, se a sua procrastinação é pela ansiedade dos resultados. Será que isso vai dar certo, hein? Será que vai ser bom? E você fica procrastinando, pensando. É tudo pensamento. É tudo que passa dentro de você. Quando você olha para essa tarefa que você está procrastinando na sua vida, para essa decisão que você precisa tomar, para essa ação que você precisa realizar, quais são esses gatilhos emocionais que estão em plano de fundo? Que é como se fosse o freio de mão do seu carro. Está ali, sempre te freando. Não, não faz isso não por causa disso. Não, cuidado com isso aqui. Fica sempre não, não, na resistência, prendendo você. E às vezes não é só uma coisa dessa. Às vezes é mais de uma coisa dessa. Às vezes é um conjunto de coisas. Será que é o medo da frustração, por exemplo? Você tem medo de mudar e se frustrar? Será que você não dá conta da frustração na sua vida? Será que tem medo de se arrepender? Qual é o medo que você tem? Então, quando eu faço essas listas assim, eu estou tentando te ajudar a compreender, facilitar para você a sua compreensão. Porque às vezes você não enxerga isso nas suas questões do dia a dia. Você pensa que está só procrastinando, porque é chato. E não é porque é chato, é porque tem tudo isso por trás. Se não são por essas áreas emocionais, tente entender então pelos seus pensamentos. Quando você está procrastinando algo, quais são os padrões de pensamento que surgem? E às vezes esse pensamento é o que está te martelando. Por exemplo, pensamentos catastróficos. Se eu não fizer isso perfeito, será um desastre. E você se condiciona ao perfeito, porque senão algo vai dar errado. E você fica pensando no que vai dar errado. Porque enquanto não for perfeito, você não faz. Eu conheço pessoas com tantas habilidades, pessoas tão boas, com tantos dons, talentos, mas que por não ser perfeito, adia. Tem sempre um pensamento, pode ser melhor. Não, eu vou reescrever meu livro. Não, vou melhorar isso aqui um pouquinho. Não, preciso revisar essa história. E a pessoa fica buscando o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. E esse pensamento que sempre fala que pode ser melhor, é o que não deixa você se realizar nessa vida. Porque você fica preso nesse tipo de pensamento, que se não for perfeito vai dar errado. Outra forma de pensamento é você generalizar, onde você pensa assim: sempre eu vou estragar tudo, sempre vai dar tudo errado. E toda vez que você pensa em algo, você não, isso vai dar errado, isso vai dar errado. E esse vai dar errado é que faz você procrastinar. Não, vou me machucar, isso não vai dar certo. Não, isso não é bom. Tem pessoas que sempre olham pelo negativo, é impressionante. Tem pessoas que têm assim uma fissura na parte errada das coisas. É como se olhasse só para a parte ruim. Então está excessivamente generalizando que tudo vai dar errado na vida. E aí, como vai dar errado, prefere não fazer. Simplesmente não busca, não se aventura. É melhor não fazer. É melhor não fazer. Isso é perigoso demais. Que é como que você está olhando para a vida assim? Pessoas que têm um foco seletivo é muito parecido. Que só olha para o lado difícil da coisa. Tudo é um problema. A pessoa consegue ver problema em tudo. A pessoa sempre olha para o lado difícil. Tá tudo bom, tem uma coisa ruim, não, tem isso aqui, ó, isso aqui não é bom não, não vale a pena não. É como a pessoa olha sempre para o que está perdendo. Olha sempre que podia ganhar mais. E às vezes a pessoa não consegue simplesmente fazer. Ou apenas por um hábito. Esse para mim é um dos mais comuns. Amanhã eu faço. É o hábito de deixar para depois. Amanhã eu faço. Não é nem ruim, nem é bom, nem é fácil, nem é difícil. Amanhã eu faço. Depois eu faço isso. Amanhã, com calma, eu resolvo isso. E a pessoa está sempre nesse amanhã, nesse amanhã. Então, existe um padrão de pensamento ou pode existir o padrão da emoção. São parecidos, mas às vezes são gatilhos diferentes, que trazem sensações diferentes, que têm origens diferentes.
Então, quando você se pegar procrastinando, olhe para essas coisas. O que é que está por trás desse meu adiamento? É um pensamento, é uma emoção, é uma fuga? Por quê? Por que eu estou adiando? Então, por exemplo, eu estava insatisfeito com a internet aqui da minha casa. Eu estava achando que eu estava pagando muito caro por uma internet muito ruim. Eu vou evitar falar o nome da operadora, que eu não gosto de fazer isso aqui, tá? E aí, eu liguei para ela algumas vezes pedindo um desconto. Os caras não me davam desconto, porque eu tinha um contrato de fidelização. Então, zero desconto para mim. Quando o contrato acabou, eu ainda liguei para lá pedindo um desconto. Mas eles entraram com a desculpa que eu tinha uma refidelização automática. Isso me deixou muito chateado mesmo. Eu falei, pois eu vou para outra operadora, e contratei outra operadora, coloquei aqui em casa. Aí, quando instalou aqui em casa, eu liguei para a antiga. Eu falei, eu quero cancelar. O cara, não, vai. Rapaz, eu demorei 50 minutos no telefone. E o cara inventando desculpa, desculpa. Não, porque eu vou dar uma promoção, porque eu vou não sei o quê, porque eu vou dar uma gratuidade. Meu amigo, agora eu só quero cancelar, eu já tenho outra operadora. Não, mas o senhor pode desistir da outra e fazer com a gente. Eu digo, pelo amor de Deus, cancele. Cancele. E aí eu percebi que eu estava procrastinando essa mudança porque eu sabia que eu ia ter que lidar com esses call centers, que muitas vezes geram um mal-estar danado na vida da gente. É um estresse você cancelar um negócio hoje em dia. É impressionante o quanto não é fácil. Depois de 50 minutos, eu não consegui cancelar. Eu fiz a reclamação na Anatel para poder ver se eu consigo cancelar minha internet. Porque os caras ficam inventando multa que não tem, só para fazer você desistir do seu motivo. E pergunta, mas por que, senhor? Mas por quê? Meu amigo, porque eu quero. Eu quero. Faça, pelo amor de Deus. Então, eu percebo que em mim existia esse padrão. Eu estava fugindo dessa história, porque eu não queria lidar com isso. Mas chega uma hora que ou você resolve, ou você fica com um problema. Então, chega uma hora que você precisa lidar com a situação. Ter coragem de olhar para a história e resolver. Resumindo, então, o autoconhecimento, ele nos permite identificar esses gatilhos emocionais, esses padrões de pensamento e, principalmente, fazer isso com compaixão. Porque tem gente que é muito rígido consigo mesmo. É como se você precisasse olhar para você. Eu achei perfeita a imagem dessa moça, porque ela está olhando assim para os pensamentos dela em paz, com curiosidade. Como se assim, por que que eu penso assim? Por que que eu estou fazendo isso? Não precisa ser com rigidez. Não precisa ser com, como é que eu posso dizer assim, cobrando de você. Pode ser com curiosidade. Onde foi que eu aprendi? Por que que eu faço isso? Como é essa estrutura em mim? Como é que isso funciona dentro de mim? E se você fizer isso, eu garanto que você vai resolver muitas coisas na sua vida. Se você tiver curiosidade e amor por você para se estudar, você resolve a procrastinação. Porque você vai entender o que está por trás que sustenta a procrastinação. E aí, claro, que eu não podia deixar passar em branco. Coloquei aqui sobre a meditação. Por que que você procrastina? Qual é a sua resistência em meditar? O que é que você está tentando evitar dentro de você? O que é que você sente quando você medita que você não quer sentir? O que é que você está fugindo? Eu costumo dizer que aqui é de você mesmo. Porque você para em silêncio com você, sabe o que acontece? Vem um monte de pensamento que você não quer ouvir. Aí você prefere não meditar. Vem um monte de sentimento ruim que você não quer sentir. Aí você prefere evitar. Mas se você não encarar esses pensamentos, se você não encarar esses sentimentos, isso nunca vai parar na sua vida e você vai ser um eterno fugitivo de você, porque você não vai ter paz. Sempre que você parar, vai surgir um problema e você vai tentar se ocupar com alguma coisa para não resolver o seu problema. As suas questões só podem ser resolvidas internamente. Uma compulsão alimentar, uma compulsão por compra, só se resolve com autoconhecimento. Não adianta tentar tirar o cartão de crédito da pessoa, que ela dá um jeito. Impulsos de clicar em coisas só se resolve com autoconhecimento. No meu ponto de vista, foi assim que eu aprendi a fazer. É assim que eu vi muita gente transformar a vida, parando para estudar a si mesmo. Fechar o olho e ficar com ele. Por que que eu estou pensando sobre isso? Por que que eu estou sentindo isso? Eu lembro que um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu fui conversar com meu professor, ele falou para mim, Felipe, a partir de hoje, jejum e 3 dias meditando lá em silêncio, na barraca, na beira do rio, lá em Piracanga. Aprenda a lidar com suas emoções.
Aprenda a lidar com seus sentimentos. E você nunca mais vai sofrer. E aquilo foi um santo remédio, vocês não fazem ideia. 3 dias de sofrimento agudo. Agudo. Pensava em me matar às vezes. Mas olha, quando eu descobri tudo que estava dentro de mim, foi tão bom. Porque eu resolvi essas questões e, de verdade, poucas vezes eu sofro por alguma questão. Eu consigo administrar muito bem meus problemas. Porque eu sempre entendo o que é que está por trás disso, qual é a dor disso. O que é que eu estou carregando dentro de mim, do que é que eu estou fugindo. Por que é que eu não quero conversar com fulano? Por que é que eu não quero conversar com essa pessoa? Eu perdoei, só não quero ver na minha frente. Por que é que eu não quero ver na minha frente? Porque ainda tem raiva, porque ainda tem mágoa. Aí você não quer lidar com sua raiva, com sua mágoa, você prefere que não esteja na sua frente. É simples assim. Perdoou em partes. Perdoou 90%, ainda falta 10%. Que não tem a ver com encontrar o outro. Tem a ver com você não sentir raiva. É dentro de você a raiva. Ainda é dentro de você a mágoa que você carrega. Então, quando a gente for meditar agora, que eu vou fazer uma prática, eu quero assim que você pare para refletir sobre a procrastinação na sua vida, sobre esses pensamentos, essas emoções, esses gatilhos, essas fugas, né? Que você possa fazer uma meditação, como a gente chama, reflexiva, estudo. É um autoconhecimento. Por que que eu estou fazendo isso na minha vida? Por que que eu não me dedico àquilo que eu quero fazer? Por que que eu quero mudar minha alimentação e não mudo? Por que que eu quero fazer atividade física e não faço? Por que que eu quero descansar e não descanso? Por que que eu quero juntar um dinheiro e não junto? Por que que eu quero me relacionar melhor e não me relaciono? Por que que eu quero me acalmar e não consigo? Porque tem gente que não quer abrir mão da raiva. Tem gente que não quer mudar a si mesmo. Tem gente que prefere falar que a culpa é do outro, do que assumir a responsabilidade. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. A procrastinação é sua. E você não vai resolver isso somente com força de vontade. Porque a força de vontade é limitada, uma hora ela acaba. Você consegue por um tempo, mas você não sustenta a longo prazo. Mas se você resolver esses gatilhos, eu garanto que você sustenta a longo prazo. Porque no momento que você perder medo de falar em público, você fala em público. Você não tem medo. Hoje eu fechei um contrato com a empresa para eu dar uma palestra de 15 minutos. São 700 pessoas. 15 minutos para eu acalmar todo mundo e fazer as pessoas se concentrarem, entender a importância de desenvolver foco, porque eles vão ter 2 dias de treinamento. Minha responsabilidade, em 15 minutos, fazer essas pessoas entenderem como acalmar o corpo, desenvolver foco e passar 2 dias concentrado no treinamento. Você vai dizer assim, impossível. Eu digo, vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou lá, assim, fazer o melhor que eu posso. Se eu tocar uma alma daquela, eu estou feliz. Se eu não tocar ninguém, eu sei que eu dei o meu melhor, estou com minha consciência tranquila. Se fosse 15 minutos, meia hora, uma hora, eu ia me dedicar do mesmo jeito, porque eu sei que eu posso fazer o meu melhor. Eu sei que eu posso fazer o meu melhor. Não tenho esse medo do que as pessoas vão achar. E se as pessoas acharem ruim? Achou, são livres. É o julgamento dela, não é meu? Eu sei que eu estou dando o meu melhor, eu sei que eu estou em paz. Então é como se você precisasse buscar dentro de você que muitas vezes não se expor é por medo, por insegurança. Eu aprendi a confiar. Eu aprendi a fazer. Eu aprendi a me expor e a aceitar uma crítica. Ah, se a pessoa quer me criticar, é direito dela. Obrigado por me dizer o que você não gostou. Se faz sentido para mim, eu mudo. Se não faz sentido para mim, eu deixo com você. É seu. Tá tudo certo. Você não precisa sofrer por causa disso. Então, na prática de agora, eu vou deixar mais momentos de silêncio para que você tenha a chance de olhar para esse conteúdo que surge dentro de você e de vez em quando eu vou falar para te lembrar a base do exercício, que é você observar por que que esse pensamento surgiu em mim? Por que que esse sentimento está aqui em mim? O que esse pensamento quer me dizer? Por que que eu estou passando por isso? Por que que já faz tanto tempo que eu quero fazer essa coisa e não faço? Por que que eu não consigo mudar isso que eu desejo mudar? São essas perguntas que eu quero que você se faça. E a esperança está dizendo aqui
não é tão fácil identificar esses padrões. Eu entendo o que ela está falando, mas eu quero te dizer que é fácil identificar esses padrões, né? De verdade. Se você entender aquilo que eu estou ensinando, e se você precisar de ajuda, depois eu me comprometo em te ajudar, né? Eu já tenho aqui a aula da insegurança, porque eu fiz semana passada, que ajuda a identificar muita coisa. Tem o intensivo superando a ansiedade, que também ajuda a identificar muita coisa. Nessas aulas semanais, eu estou sempre trazendo um tema diferente para a gente compreender esses padrões, né? Porque não é que é difícil, é muitas vezes que a gente não enxerga. Eu me lembrei agora de uma frase que tem no livro do Osho, quando um discípulo fala assim para o Osho: Osho, está tudo escuro, eu não consigo ver nada. Por favor, me dê uma luz. E o Osho escreve no livro dele, né? Assim, meu filho, não está nada escuro. A luz está acesa. É você que está com os olhos fechados, né? É você que não consegue enxergar. Então não é que é difícil esperança. É que a gente está dentro do condicionamento e a gente não consegue ver. Por isso estamos tendo esse encontro. Para quê? Para sair do condicionamento. Por exemplo, quando você começa a entender que a procrastinação não é uma preguiça, que a procrastinação não é só falta de vontade, que a procrastinação, na verdade, é uma dependência de dopamina, que é uma fuga, que é você, ao invés de se dedicar, você fugir, é uma tentativa do seu corpo se regular, tentar encontrar um conforto. Ao invés de fazer isso que é chato, eu vou fazer isso que é agradável. E você começa a entender que está fugindo do que é chato, para fazer o que é agradável. Então, talvez você tenha que entender que a mente, né, o padrão, o pensamento, está levando você para a fuga, que é quando eu falei aqui dessa parte. Quais são os seus padrões de pensamento que levam você a procrastinar? Aí isso entra o estudo, entra o autoconhecimento, que é o que eu estou propondo aqui, que é a meditação. A base de tudo que eu tento ensinar é a meditação. É o remédio que eu tenho para oferecer. O melhor remédio que eu tenho para oferecer. Então vamos lá. Vai ser uma prática de aproximadamente 10 minutos, tá? E eu peço que você, assim, se permita viver essa experiência, tá? Se você pode, então, eu convido você para fechar os seus olhos. Convido você para relaxar o seu corpo. Convido você para respirar suave e profundo. Convido você para perceber como se sente agora. Perceba o que está reverberando dentro de você. Quais são as sensações do seu corpo? Quais são os pensamentos que passam por você? Apenas observe, não julgue, não critique. Só perceba. Estou pensando sobre isso, estou sentindo aquilo. Reconheça, dê um nome para esse pensamento, essa emoção, esse sentimento. Enquanto isso, acalme o seu corpo, acalme a sua respiração. Não tente parar os pensamentos, controlar os pensamentos, mudar os pensamentos. Simplesmente
escute, observe os pensamentos. Ele é seu material de estudo. Em silêncio, observe o que acontece dentro de você. Perceba as distrações da sua mente. Essa também é uma forma de procrastinar o verdadeiro encontro com você. Às vezes, você pensa em tudo para não pensar no que verdadeiramente precisa pensar. Às vezes, você pensa em tudo para não sentir o que você precisa sentir. O pensamento, ele também pode ser uma distração. Perceba o que está sentindo agora. Observe a sua vida, a procrastinação, nas várias áreas da sua vida. O que você tem procrastinado? Por que você está procrastinando? Se pergunte: por que eu estou adiando se é importante para mim? Do que eu estou fugindo ou não quero sentir?
e por isso não faço o que preciso fazer. Respire e entre em contato com isso dentro de você. Abra seu campo de estudo sobre a procrastinação na sua vida. Em silêncio, observe a procrastinação em você. E você está protegendo. Qual é o benefício que você tem ao procrastinar? O que você ganha quando não faz o que precisa fazer? Não estamos em busca do que é certo ou do que é errado. Estamos apenas observando os pensamentos, sentimentos, emoções, fazendo um estudo de nós mesmos, se questionando, se conhecendo, encontrando os reais motivos, encontrando a origem, compreendendo os padrões. Respire, relaxe o corpo,
Apenas olhe para algo que está procrastinando e se pergunte: por que estou fazendo isso? Por que estou agindo assim? Convido você para respirar suave e profundo, perceber como se sente agora, pedir um insight, uma palavra, um ensinamento que possa surgir com essa prática para você compreender a procrastinação na sua vida. Uma palavra que seja é o suficiente. Por que você está procrastinando? Respire profundo e suave, e quando desejar, lentamente, abra os seus olhos. Ok. Tome um momento agora para refletir sobre essa sua experiência. Houve alguma descoberta sobre suas sensações ou sobre as emoções relacionadas à sua procrastinação? E a Alessandra colocou aqui que tem medo da dor. O medo da dor normalmente está por trás de muitas coisas, sabe, Alessandra? Tem medo de sofrer, de forma geral. Por isso a gente adia tanta coisa. O Daniel colocou que está preso ao passado. São memórias, às vezes, que estão ali, doendo, prendendo. E a pessoa tem medo de repetir os padrões. A Érica está colocando que é uma desconexão com o propósito. A Verônica está colocando que é uma insegurança. Então, a desconexão do propósito, para que eu vou fazer isso? E a pessoa não faz, porque não tem propósito, não tem sentido. A pessoa, às vezes, até começou com um propósito, mas no meio do caminho perdeu o sentido. E às vezes a pessoa não consegue abrir mão. A pessoa fica ali empurrando com a barriga em cima do muro. Nem termina, nem desiste, nem faz, nem não faz. Não vou abandonar na metade e falar que não consegui, que desisti, que fracassei, sei lá, tanta coisa que passa na cabeça. Ao mesmo tempo não consigo me dedicar, concluir, perdeu a graça. A gente começa a entrar em conflito, aí sofre todo dia. Nem termina, nem larga a mão. Nem termina, nem larga a mão. A Alessandra está falando, por mais que o observador acolhe, a angústia é muito grande. É verdade, Alessandra, você está corretíssima. E essa angústia que você está falando é a dificuldade da gente de olhar para isso. É a dificuldade de olhar para isso. Então a pessoa prefere fazer qualquer coisa do que entrar em contato com essa angústia.
Por isso a pessoa não quer meditar, por isso a pessoa não quer refletir. Por isso algumas pessoas não querem fazer terapia. Por isso, às vezes, a pessoa não tem certos amigos, porque o amigo chega lá, fala a verdade na cara, a pessoa não é meu amigo e foge. Porque a gente não quer ser confrontado. A gente prefere ficar na zona de conforto. Então, olha, eu passei anos para começar esse projeto online, do jeito que eu estou fazendo hoje. Porque eu dava meus cursos presenciais. Eu tinha sucesso com meus cursos presenciais, estava tudo certo. Tudo acontecia, tinha meus alunos, todo mundo feliz, todo mundo me elogiava, todo mundo gostava do curso. Eu via que o curso transformava a vida das pessoas. Olha, é só coisa boa, é só coisa boa. Eu ajudava, eu ganhava. Tipo assim, é maravilhoso o meu curso presencial. Reconheço que é muito bom, porque é o feedback que as pessoas dão. Meu curso presencial realmente mudou a vida de muita gente. Mudou. E de vez em quando surgia alguém, faz online. Eu dizia, online não. Faz online. Não, não gosto do online, não. Faz online, senão online não dá. Eu sempre tinha uma desculpa. Sempre eu tinha uma desculpa. Aí fazia um pouquinho, não fazia muito, aí começava de novo, deixava para lá. Sempre ali, deixando mais para frente. Chegou uma hora que eu fiz um trabalho agora chamado Propósito e ressignifiquei muito a minha vida com esse trabalho do propósito. Foi maravilhoso. É um método que eu aplicaram em mim, que eu aprendi a aplicar também. Minha esposa também aplica esse método. E eu pude reconhecer as minhas resistências com o trabalho online. E quando eu reconheci as minhas resistências, esses padrões emocionais, esses padrões de pensamentos, eu comecei a trabalhar em cima deles. Comecei a trabalhar em cima desses padrões. E comecei a mudar esse padrão em mim. E hoje, talvez a primeira vez que eu esteja falando isso aqui abertamente, eu decidi parar com meus cursos presenciais. Vou focar 100% no online. Porque eu percebi que era só uma resistência minha. Ainda vou fazer alguns atendimentos presenciais, que eu sei que algumas pessoas precisam, e eu continuo com o meu trabalho. Devo abrir uma turma ainda semana que vem aqui, presencial, em Recife. Talvez eu faça uma de vez em quando, mas eu percebi que a minha resistência estava me limitando. Eu sempre tenho uma desculpa para não fazer isso. E quando eu resolvi minhas resistências, eu estou aqui, feliz da vida. Olha, tenho recebido tanto feedback das pessoas que participam dessas aulas, das meditações, do encontro. Pessoas estão aprendendo do mesmo jeito do presencial. Do mesmo jeito. Estou dando o mesmo suporte. Transformações importantíssimas. E a pessoa ainda vê a gravação. Rapaz, é maravilhoso esse negócio. Olha, mudei minha visão sobre isso de um jeito que vocês não fazem ideia. Não faz ideia. Ah, a Maria Esperança está falando aqui. Percebi que o medo é de não dar conta da procrastinação. É isso mesmo. A Cláudia está dizendo aqui: tenho muitas sensações e emoções no atual momento, mas descobri que minha procrastinação é devido ao medo de não dar conta da minha missão, do meu propósito. Assusta. A luz, ela assusta. É o medo de não se sentir capaz. E a gente fica adiando, né? É verdade, Cláudia. Olha, isso é uma compreensão tão bonita, porque isso tem a ver com o meu propósito também aqui no site, né? No site não, no online. Porque enquanto eu dava curso presencial, eu só conseguia atingir quem está em Recife, eu só ajudava Recife. Eu só ajudava Casa Forte e Boa Viagem, os bairros, praticamente, porque tem gente que mora longe e não pode vir, não consegue vir. Eu tinha pessoas de Paulista, Olinda. Se você não pode dar um curso em Olinda, porque o trânsito não deixa eu chegar. E realmente o trânsito é impeditivo aqui na nossa região, em alguns horários, em alguns momentos. E eu comecei a ver que no online eu posso abrir esse espaço. Tem gente aqui participando que é da Europa. Tem uma menina, uma moça que me procurou, é da Europa e está fazendo o curso. E está gostando. E está aprendendo a superar a ansiedade, lidar com esses desafios. Então, acabou a fronteira. Acabou o problema. Eu tinha medo da aula ficar gravada. Poxa, as pessoas vão assistir daqui a 5, 10 anos. E se eu mudar de opinião sobre o que eu falei? E se alguém chegar aqui na aula, abrir sua intimidade e outra pessoa ver? Eu me questionava, me questionava. Eu comecei a entender, calma, se eu mudar de opinião, eu mudei. Isso é muito provável que aconteça, porque eu vou mudar ao longo dos anos.
Daqui a 10 anos eu não sou o mesmo que eu sou hoje. Mas eu não posso deixar de fazer o que eu posso fazer hoje, porque daqui a 10 anos vai ser diferente. Como vencer esse medo? Como dar conta desse medo? A Esperança está perguntando. Primeiro, Esperança, precisa conhecer o medo. Primeiro precisa conhecer o medo. E aí está aqui, ó, uma estrutura para a gente reescrever essa história da procrastinação, que eu chamo de escrita reflexiva. Escrita reflexiva. Vou passar um passo a passo agora e amanhã, né, eu vou mandar a gravação também e vou mandar a estrutura do resumo da aula no PDF. Se você quiser anotar, tudo bem, mas amanhã vai o PDF com essa estrutura. Primeiro passo é você pensar em uma tarefa específica. E quando eu falo específico, eu estou pedindo para você ser o mais específico possível. Por exemplo, ao invés de falar estudar, é você falar assim, começar a leitura do próximo capítulo de biologia. Porque às vezes você até gosta de estudar, mas não gosta de estudar aquela matéria, aquele assunto, aquele tema. Seja específico na sua procrastinação. A Daisy está falando. Hoje consigo perceber que comecei a procrastinar por excesso de trabalho, por estresse. É verdade. O excesso de estresse, o excesso de trabalho e o estresse pode ter começado a despertar a procrastinação na sua vida, de muitas coisas. Então, por exemplo, pegando a frase da Daisy aqui, procrastinar por excesso de trabalho é genérico. Que parte do trabalho? Que parte do trabalho? Porque não é que você não gosta do trabalho todo. Às vezes você não gosta do chefe, às vezes não gosta da área que você está, às vezes não gostou da mudança organizacional da empresa, às vezes não está gostando da parte salarial, está insatisfeito. Tem pessoas, por exemplo, que estavam trabalhando presencial, foram para o online por causa da pandemia, agora estão voltando presencial e não querem, porque se acostumaram com o online. Parte do trabalho que gera o estresse. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem um problema na relação, mas não é a relação toda que é ruim, é um detalhe da relação. Ou às vezes você quer mudar a sua alimentação, não precisa mudar a alimentação toda. Que parte da alimentação você quer mudar? Por exemplo, nesse momento, falando sobre alimentação, eu tenho tido algumas dificuldades com o meu corpo. Estou passando de vez em quando por os apuros. Estou tendo algumas indisposições intestinais. E já faz um certo tempo que eu percebo que eu estou comendo queijo com mais frequência. Eu tenho comido queijo com mais frequência. Normalmente eu não gosto, eu prefiro ser mais vegano, mas tenho comido queijo com mais frequência. E hoje eu pensei, rapaz, será que o queijo não está me fazendo bem de novo? Então não é que eu preciso mudar minha alimentação inteira. Talvez eu precise tirar o queijo por um tempo, para recompor minha flora, recompor meu corpo, e quem sabe de vez em quando eu comer queijo. Porque eu estou percebendo que cada dia mais eu estou comendo um pouquinho mais de queijo, fui me acostumando. Então, às vezes, é uma mudança pequena que muda muita coisa. Pense, quais são as emoções que surgem quando você pensa nessa procrastinação específica? É medo, é ansiedade, é tédio, é frustração, né? Tente observar sem julgamento. Eu tenho medo, eu tenho frustração, eu sinto tédio. Eu sinto tédio em fazer isso. A Daisy está completando aqui. Uma sobrecarga de responsabilidade, de falta de respeito para com o trabalho que eu executo. É verdade. E a pessoa não quer mais responsabilidade, a pessoa está cansada de carregar o peso do mundo nas costas. Aí a pessoa começa a procrastinar, começa a perder o tesão, a vontade de fazer, porque ninguém reconhece, porque só cobra, porque é exaurido. Querem sempre mais, mais e mais. Não respeita, não entende, não ajuda. Então entra uma frustração, por exemplo, aqui no caso da Daisy. Entra uma frustração. Então a frustração é um dos mecanismos que faz ela procrastinar. O tédio, para muita gente, é o mecanismo. A pessoa está cansada da mesmice, fazer sempre a mesma coisa e não sair do lugar. Aí está colocando que o amor que tem pelo trabalho faz ela agir sempre. É verdade. Por amor a gente age, mas às vezes age com peso, porque fica com muito esforço.
Aí é onde entra o estresse, porque não é natural, não é leve, né? Um outro ponto importante, olhando para essa emoção que você identifica, tente explorar o que está por trás dela. Há algo subjacente, um medo a mais, né? Alguma crença limitante, alguma experiência do seu passado. O Daniel agora há pouco falou aqui sobre o passado. Seja curioso, tente entender o que está por trás. Eu tenho medo. Medo por quê? Eu estou frustrado. Frustrado por quê? Eu estou com tédio. Tédio por quê? Com uma pergunta a mais e a mais. O que está por trás? A segunda camada, a próxima camada. Qual é a origem daquilo? Então, não se limite a uma primeira palavra. Tentem ir além. E, por último, considere o que você descobriu e como você poderia abordar isso de forma gentil e consciente. Eu falo assim, que pequeno passo você pode dar, né? Como você poderia ser mais compreensivo com você mesmo nesse processo? Então, a Daisy, por exemplo, o amor dela está ajudando ela a enfrentar esses desafios. Se fosse um desconhecido, eu adoro fazer isso. Se fosse um desconhecido, que conselho você daria? Como você ajudaria essa pessoa a atravessar aquele problema? Eu gravei um vídeo, até postei no Instagram esses dias, que uma pessoa falou para mim, Felipe, o meu trabalho é muito estressante, é um inferno. Aí eu falei, sai do trabalho. Ela falou, mas eu dependo do dinheiro. Eu falei, fica lá então, continua trabalhando. Porque tem hora que a gente precisa trabalhar mesmo. Agora, precisa aprender a lidar com esse trabalho. Para quê? Para você não se estressar. Porque se você se estressa, você procrastina. Se você se estressa, você produz menos. Se você se estressa, você não dorme bem. Se você se estressa, você fica mal-humorado. Então, a gente entender que esse ciclo, ele se autoalimenta, ele se perpetua. Ele vai virando uma bola de neve dentro da gente. Então, esse exercício é um esqueleto que eu sugiro que você tenha ele muito fácil para você. Estou procrastinando organizar minhas finanças. Qual é a emoção que está relacionada? E o que está por trás disso? E o que eu posso fazer para mudar isso? É basicamente isso que eu quero que você estude em relação à procrastinação. E isso é o autoconhecimento. Isso você pode fazer meditando. Você para e se questiona. Por quê? Igual a gente fez aqui agora há pouco. Pare 10 minutos, medite. Medite, reflita. Por quê? Se dedique, estude. Enquanto você não estudar, você não vai sair desse lugar. Porque você não vai mudar isso com força. Você vai mudar isso com consciência, com sabedoria. Você não vai mudar isso apenas querendo resistir. Até porque, em alguns casos, existe uma dependência da dopamina daquilo. Uma pessoa que está compulsiva por comprar, ela precisa achar felicidade em outro lugar. Porque senão ela compra, fica feliz, compra, é feliz, compra, é feliz, compra. É feliz e é triste, é feliz e é triste, é feliz e é triste. Ela precisa mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina. Então, quebrar o ciclo, na verdade, vem através de uma compreensão. Ok até aqui, gente? Consegue raciocinar? Hoje eu nem perguntei muito, eu já fui falando, 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 fui direto, né? Mas eu acho que deu para compreender a história. E aí, uma imagem. Porque, como eu falei, tudo que eu pesquisava sobre procrastinação para ilustrar um pouquinho tinha o celular. É como a rota de fuga mais rápido, mais fácil, mais acessível. E aí eu coloquei, tipo assim, famílias no celular. Por quê? Porque é difícil se relacionar. Aí não quer lidar com relacionamento, não quer lidar com o jeito do outro. Aí cada um fica no seu celular, na sua bolha. Porque é mais fácil ficar no celular do que se relacionar. Aí você pega crianças que não brincam mais, preferem ficar no celular. Por quê? Porque é alegria, porque compensa, porque é um joguinho, porque é eletrônico. E a gente está ficando preso ao celular. E aí um pai, uma mãe, às vezes, não quer ter que lidar com o filho comendo, porque ele está ali falando, resistindo. Dá o celular para ele. É mais fácil dar o celular para ele do que você simplesmente olhar para isso. Então perceba que o celular é uma fuga para muitas coisas desagradáveis que a gente poderia viver nessa vida, inclusive agradáveis. Eu estou vendo que a Gorete levantou a mão aqui para falar. Deixa eu só fechar o raciocínio e já abro os microfones, tá? Para quem quiser conversar um pouco.
Às vezes, a gente foge de coisas agradáveis. Eu conheço gente que procrastina a felicidade. Tem gente que tem medo de ser feliz. Tem medo de ser feliz. Tem medo de se relacionar. Eu não vou sair, porque se eu sair, pode ser que eu encontre alguém e eu não sei como é que vai ser isso. E a pessoa tem medo de sentir alegria, medo de sentir tesão, medo de se apaixonar. A pessoa tem uma relação que sofre. Ela não vai querer se relacionar de novo porque ela tem medo de sofrer. Então, ela adia o encontro com uma pessoa. Por quê? Porque ela não quer se relacionar. E ela vai adiar esse momento de um encontro, um possível encontro com alguém. Então, quanto mais você tiver viciado no seu celular, pense sobre isso. Do que é que você está fugindo? Por que é mais confortável ficar atrás de uma tela do que você viver a vida? Por que você ama tanto o seu celular? Uhum. Porque às vezes é confortável. Eu conheço um casal de amigos meus e quando eles brigam, cada um vai para o seu celular, conversar pelo WhatsApp, porque eles não conseguem falar um com o outro porque se agridem. Aí vão falar no celular. É mais fácil tentar discutir pelo celular do que aprender a falar com o outro, do que aprender a entender o outro, do que acolher o outro, do que conseguir escutar o que o outro tem que dizer assim no olho a olho, na lata. É, prefere vir pelo celular, prefere falar pelo celular, porque não sabe se expressar, porque não sabe conversar, porque não sabe se entender. Então é uma rota de fuga, de lidar com as questões. E aí então, vamos abrir aqui para as perguntas, né? A Érica está falando aqui, forte e verdadeiro. Procrastinação é sobre adiar a vida. Talvez agora, para alguns, essa frase esteja fazendo mais sentido, né? Depois de tudo que a gente conversou aqui, né? Procrastinar tem a ver com a vida, muito mais do que somente tarefas. Fico muito feliz, Érica. Obrigado por ter compartilhado sua compreensão aqui no chat, porque esse era meu objetivo, né? Realmente ajudar assim nessa compreensão. E procrastinar está muito além de preguiça ou somente tarefas. Gorete, o seu áudio está liberado. Se você quiser, você pode abrir seu microfone e compartilhar com a gente o que você está querendo falar. Ah, vamos um por vez. Quem quiser falar pelo chat, fala no chat. Quem quiser abrir o microfone, a gente vai um a um. Eu também não sei se ela levantou a mão sem querer, mas a mãozinha dela está sinalizando assim, como se ela quisesse falar. Alessandra, pode falar então. Seu microfone está aberto já. Olha, Felipe, eu tive uma vivência muito dolorosa, nossa. É que eu coloquei, por mais que o observador ele tenta cuidar, é porque eu acho que eu fui lá no, no fundo, né, sei lá, da dor, né? E aí, como é que faço para melhorar isso? Fica assim, porque eu tô arrasada. Uhum. Uhum. Eu te entendo. E às vezes é isso que a gente precisa um pouco, ficar nesse lugar do arrasado, porque é desse lugar que a gente foge. Hum. É desse lugar que a gente foge. A gente não quer sentir isso. É, Então perceba, você está se sentindo arrasada e nesse exato momento você já quer não se sentir mais assim. E aí, por exemplo, para não se sentir assim, você pode comer. Para não se sentir assim, você pode comprar. Para não se sentir assim, você pode fumar. Para não se sentir assim, tem pessoas que vão fazer sexo. Para não se sentir assim, você pode tantas coisas para não se sentir assim, pode ligar uma televisão. Para não se sentir assim, você pode ter diversas distrações. E o que eu estou querendo te ensinar é, se você não estuda esse momento, você se distrai e você não resolve o problema que você tem. então, Então, o que eu aconselho? Está se sentindo mal? Medite sobre isso. Entenda esse mal. Se então eu entendi dedique a esse que mal. manter nisso, meditar e aprofundar mais. Isso. Não tenha medo desse sofrimento. Entendi. Não tenha medo. Pegue ele assim como, ok, entre aspas, tá? Entre aspas. É meu sofrimento, não porque você é dona dele, mas é porque assim, você está vivendo ele. Ele está dentro de você. E quando você compreender ele, você consegue resolver ele. Mas enquanto você fugir dele, você não vai conseguir resolver ele. Tendência é ir para o celular, Isso, jogos, isso, televisão. isso. Obrigada. Perfeito. Então a pessoa às vezes fala assim para mim, Felipe, eu estou sofrendo, eu não aguento mais sofrer.
Eu digo assim, tenha calma, paciência. Meu professor às vezes fala assim, ó, paciência, calma para sofrer com paciência. Porque o sofrimento ele ensina, o sofrimento ele é um professor. O sofrimento ele é um mensageiro. Ele é um alarme, um aviso que algo está errado e precisa ser visto, precisa ser mudado. Então, você não precisa ser amigo do sofrimento, se abraçar com o sofrimento e carregar o sofrimento para sua vida. Mas às vezes você precisa viver a experiência para transformar ela. Então, entre aspas, um pouquinho mais de paciência com você, para quê? Para você estudar isso. Onde isso veio, de onde isso vai, para onde isso vai. Por exemplo, você faz um trabalho terapêutico comigo, então você pode trazer isso para o nosso próximo encontro. E aí eu brinco assim, né? Nada é por acaso. A gente vai ter um encontro hoje à tarde, eu não pude por um imprevisto, vamos fazer na sexta-feira, e nessa sexta-feira a gente pode trazer esse assunto de hoje para sexta-feira, para você já aproveitar esse momento e poder assim compreender, se aprofundar na dor, se aprofundar na sensação, no sentimento. Porque é como se tem o diagnóstico, agora vamos ver o que é isso, aprofundar nisso. Consegue entender? Que bom. Acho que a Gorete conseguiu abrir o microfone. Você Consegui? quer falar, Gorete, agora? Tá, agora estou Boa noite. ouvindo. Bom, bem, eu quero falar de um assunto que ninguém falou ainda. Eu passo por um Certo. problema de depressão, Tá. então eu tomo uma medicação. Quando a medicação está fazendo efeito, eu sinto um desejo enorme de realizar minhas tarefas, meus trabalhos, tudo. Mas às vezes eu não consigo fazer, não é pela questão de procrastinar, é porque a situação mental não favorece esse equilíbrio. Isso. Então, eu preciso de fazer esse tratamento para poder conseguir realizar minhas tarefas. É isso que eu queria falar. Ok. Eu compreendo. Vamos ver se eu entendi, se eu consigo explicar agora. Normalmente, quanto mais a pessoa está ansiosa, menos ela medita. Quanto mais ela está depressiva, menos ela medita. Quanto mais ela está estressada, menos ela medita. Mas eu falo que é justamente o oposto. Quanto mais estressado, ansioso, quanto mais dificuldades, mais precisa da meditação. Só que fica parecido com a Alessandra. A dor é tão grande que a pessoa foge, a pessoa não consegue. Então, no momento de perturbação, de agitação mental, a gente precisa se dedicar mais à meditação. Mais. Parece que o sofrimento vai aumentar, mas é como se fosse uma febre. A febre vem, depois ela tem um pico, depois ela passa. É como se a meditação fosse esse pico do sofrimento. É como se fosse aquele momento assim do nascimento. Você se espreme todo para nascer. Então eu falo, quando você tem um problema, não tenha medo desse problema. Você precisa ter essa gentileza, essa compaixão para olhar para esse problema. E aí, se você não está conseguindo olhar sozinha, aí talvez precise de uma ajuda profissional, um terapeuta, um mentor, alguém que você confia, que você pode compartilhar os seus sentimentos para que essa pessoa possa te acolher e te ajudar a entender. E falar para você, olha, Gorete, isso pode ser visto assim. Olha, isso nem é tanto assim. Porque meus professores, por exemplo, me acolheram muito, me ajudaram muito. Eu trazia problema para eles, quer dizer, olha por esse ponto de vista, e aquilo me ajudava a ver diferente, aquilo ressignificava a história dentro de mim. Então, não é que meus problemas acabaram, é que eu olho para o problema de forma diferente. Eu olho para o problema muitas vezes como assim, ok, é um desafio, vamos lá. Até que eu não gosto, mas está aqui, vou ter que resolver. Então, a depressão, muitas vezes, ela gera um sofrimento, ela gera uma angústia. E a meditação pode potencializar, pode potencializar. Então, se você não está conseguindo meditar muito tempo, medite menos tempo. Se não está conseguindo meditar, faça uma prática de mindfulness. Aí você pode aprender práticas diferentes, técnicas diferentes. Para quê? Para cada momento da sua vida você ter um recurso diferente. Então, tem prática com música, tem prática guiada, tem prática em silêncio, tem prática deitada, tem prática com movimentos, tem Ho'oponopono, tem Reiki, tem Diksha, tem constelação familiar, que são processos terapêuticos. Existem muitas ferramentas, né, para te ajudar a lidar com o sofrimento. Cada caso é um caso.
Eu estou hoje Eu aqui faço trazendo... terapia, eu já faço terapia e comecei a fazer pilates. Eu me Pronto. senti melhor, o sono. Eu não durmo bem, comecei a dormir melhor depois que eu comecei a fazer pilates. Eu digo que às vezes, só para a gente fechar um pouquinho e eu dar a oportunidade para outras pessoas, eu digo que às vezes é só arrumar um hobby que tudo se resolve. Um hobby, um prazer, uma alegria de viver. Porque às vezes a pessoa está imersa no sofrimento, na dor, e ela precisa encontrar uma alegria. Ela, quando tem um hobby, tudo muda. Ajuda ela, sustenta ela, dá um apoio para ela atravessar. Tá? E se você precisar de ajuda, amanhã eu vou mandar e-mail para todos que estiveram aqui na aula. E assim, se quiser conversar um pouco, eu converso um pouco para poder explicar a cada um como lidar melhor com isso, tá? Então vamos lá. Agradeço pela partilha, Gorete. Uhum. Acho que aqui tem a Esperança querendo falar um pouquinho. É isso, Esperança? Se for, desbloqueie seu microfone para falar enquanto eu leio os outros aqui. Oi, Felipe, como vai? Tudo bem? E boa noite para todos. É, Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa partilha maravilhosa que foi esse tema de hoje. E eu estava assim bem focada nele porque até ultimamente eu tenho tentado meditar e não tenho conseguido. Eu realmente tenho procrastinado na meditação e foi muito pertinente porque você naquela ferramenta que você colocou para a gente fazer na prática eu consegui perceber o porquê é que eu estava procrastinando a meditação. Eu era como se fosse o seguinte, é como você falou, estava lento demais para mim, eu tinha que fazer algo mais rápido. E então, Uhum. isso tem uma ansiedade por trás, né? É como se fosse o seguinte, nossa, está devagar demais. Então, era a falta de conexão com os pensamentos e de encará-los, muitos deles, porque alguns deles eu não conseguia resolver, então, às vezes era melhor nem enfrentá-los. Então, eu entendi hoje que eu tenho que persistir e deixar, como você disse, deixa os pensamentos fluírem e não queira controlar. Então, eu ficava tentando controlar e selecionar os pensamentos. E aí isso dava errado. Toda vez dava errado. E foi fantástico hoje. Eu agradeço essa intervenção, porque eu já vou fazer diferente agora. Perfeito. Às vezes, essa sensação de não conseguir, não estou conseguindo, aí entra a frustração e a pessoa não faz, procrastina, né? Que bom. A Cláudia está falando aqui que acredita que pode ajudar na procrastinação é enfrentar o problema, é procurar uma motivação para isso, né? Ter um motivo para aquilo, né? Como seria a minha vida se eu mudasse isso? Como seria a minha vida se eu resolvesse essa questão? Né? Isso é uma motivação que ajuda você, né? Então, se você está tendo um hábito que não é saudável, como seria melhor a minha vida se eu conseguisse resolver isso? Isso pode ser um motivo para te ajudar. Fazer pausas positivas quando perceber o nível de sofrimento, é verdade, foi o que eu expliquei um pouquinho para a Gorete agora há pouco. Encontrar um hobby, um prazer, uma alegria ajuda muito, né? O André está falando que encontrar um vazio existencial, né, para encarar a dor, a angústia, identificar, é verdade, às vezes o silêncio, a pausa, vai fazer você compreender melhor essas questões, dar um tempo para digerir essa questão. E tem um texto da Cláudia maior aqui. Ah, depois eu leio com calma, tá? Então, queridos, é isso, né? Eu agradeço a todos. Eu ainda não sei muito bem o tema da próxima semana. Eu estou em dúvida aqui entre perfeccionismo, né? Porque é um ponto de muita exigência, de muita cobrança que muitas pessoas têm. Isso gera muito estresse. Estou na dúvida aqui entre perfeccionismo e tinha um outro tema que eu pensei hoje à tarde. Eu não sabia se fazia. Mas aí eu vou tentar definir até amanhã e também aviso a vocês, né? Quem tiver algum tema específico também, escreve para mim. Ó, Felipe, gostaria de falar sobre isso. E eu preparo as aulas aqui, porque o objetivo é que cada semana a gente possa entrar em uma esfera diferente da nossa vida. Combinado? Amanhã eu envio a gravação para quem chegou do meio ou por final e também envio aí um resumo dessa aula de hoje. Ó, já tem gente falando aqui que gostou do perfeccionismo. A É. Verônica, a Felipe, Alessandra. Felipe, Tô ouvindo. é, Oi, quem que tá falando? vamos fazer a foto coletiva ou não? Não, não tenho feito foto coletiva, porque muitas pessoas ficam com a câmera fechada. Aí não tenho feito assim. Ah, tá. Tá? Obrigado. Comparação, julgamento, era isso que eu ia falar. Ou perfeccionismo ou julgamento. Estão relacionados, mas eu gosto de fazer cada um de um jeito. Então vamos ver, talvez o perfeccionismo, tá? Então, queridos,
muito obrigado, né? Boa noite a todos. Espero que fiquem bem. Qualquer dúvida, mande mensagem. Para quem está vendo a gravação, aqui embaixo tem um campo para você deixar suas perguntas também. É isso.